Bom dia, tudo bom, meus queridos alunos do nono ano? Mais uma semana de luta, mais uma semana de vitórias para todos nós. Vamos acordar, ó, aqui no reloginho aqui que tá marcando 7 da manhã. Tô gravando aqui num lugar um pouco fechado de acesso aqui para que vocês possam escutar melhor. E hoje, esse vídeo do dia 25, eu quero lembrar para vocês que na aula anterior do dia 18 passamos para vocês um vídeo sobre mãos talentosas. Vocês sabem, já são meus alunos há algum tempo, que eu tiro sempre uma aula sempre no mês, tiro sempre uma aula no mês para a gente debater atualidades. Então na aula do dia 18 a gente está debatendo um assunto de atualidades que é sobre a questão do combate ao preconceito e a valorização do estudo. Daí eu ter passado o filme, espero que vocês tenham gostado. E na próxima aula a gente vai debater eles. O que nós estamos debatendo hoje é a atividade que era para vocês terem entregue na semana passada, que é a atividade do livro, referente ao capítulo 3, da página 73 à página 75. A maioria de vocês do nono ano, que é uma turma que está com bom aproveitamento, me entregaram a atividade, tanto foram deixar no colégio como me enviaram ou pelo WhatsApp ou pelo e-mail, certo? E hoje estou passando a atividade para vocês. Hoje a gente vai iniciar um capítulo muito legal, tá bom? Onde eu vou querer que vocês leiam, que é o capítulo 4, Movimentos Sociais, Negros, Indígenas e Mulheres. Nesse capítulo vocês vão ver a luta desses grupos sociais para buscar direitos iguais. E infelizmente que são grupos ainda muito discriminados na nossa sociedade. E a atividade hoje de vocês, que eu vou passar com relação ao capítulo 4, é para vocês lerem, vocês vão gostar. Pensa no capítulo show, leiam, façam a parte de vocês e fazer um resumo desse capítulo e me enviar um resumo daquilo que mais chamou a atenção de vocês do capítulo 4. Mas antes da gente iniciar o capítulo 4, vocês sabem que eu sempre trabalho dessa maneira nas nossas aulas presenciais, vamos comentar as questões com relação à atividade, as atividades do nosso livro didático, beleza? Então vamos lá. Na página 73, na primeira questão, acompanhem, página 7, vamos primeiro para o livro, depois nós vamos para aquela atividade teste que a gente fez, certo? Na página 73, primeira questão, mostra uma charge, pessoal. É um registro cômico da disputa presidencial das eleições de 1930 entre o paulista Júlio Prestes, candidato oficial, e o gaúcho Getúlio Vargas, que tinha o paraibano João Pessoa como vice, certo? Então, observando sobre isso, ele pede para você fazer uma fichinha sobre isso. É só olhar aqui, pessoal, na página, você pegar aqui, na página 60 e 61 para responder essa questão. Ele pergunta, qual era o programa de Vargas? Então, essa primeira você responde. Vargas defendia, o voto secreto, vírgula, o incentivo à indústria nacional e a aprovação de leis trabalhistas, certo? Outro pontozinho. Como Vargas reagiu à vitória da situação? Ponto. Vargas aproveitou-se da comoção pelo assassinato do paraibano João Pessoa, abre aspas, por questões ligadas à política local, fecha aspas, e marchou em direção ao Rio de Janeiro com seus aliados com o objetivo de tomar o poder. Como foi dito na última aula, Vargas e seu grupo não eram um grupo oriundo do povo. Eles, na verdade, estavam lutando pelos interesses da oligarquia que eles defendiam, que eram oligarquias ligadas ao estado de Minas Gerais e ao estado de Minas Gerais e o estado do Rio Grande do Sul, certo? Outra, qual foi o desfecho do movimento de 1930? Coloque aí. Qualquer dúvida, vão pausando o vídeo e voltando, tá bom? Observem sempre as lives. Toda semana nós vamos ter lives diferentes de professores. Então, todo sábado vai ter as lives e anota na agendinha de vocês para vocês não esquecerem, tá bom? Outra, qual foi o desfecho do movimento de 1930? Resposta, uma junta militar tomou o poder e entregou a Getúlio Vargas, vírgula, líder civil do movimento de 1930. Beleza? Vamos para question 2. Question 2. Pessoal, indo trabalhar, zoada, você indo trabalhar. Segunda questão. Diferencie o segundo levante tenentista do primeiro quanto aos objetivos. Então aqui você vai lá para o início do capítulo. Como é que você pode colocar? Vamos lá. Acompanha comigo. Enquanto o primeiro levante tenentista, ocorrido a 5 de julho de 22, não tinha objetivos bem definidos, porque eles não tinham, eram mais por interesses ligados ao exército, não tinham, certo? Vírgula. O segundo movimento tenentista, ocorrido em 5 de julho de 1924, ou seja, 2 anos depois, deixava claras suas exigências. E quais eram suas exigências? 2 pontos. A deposição do presidente Arthur Bernardes,
ponto e vírgula. B, a moralização da república por meio do voto secreto, na época o voto era aberto. Letra C, a obrigatoriedade do ensino primário. E letra D, a melhoria do ensino público. Então, veja que o movimento tenentista, que tinha como base as ideias positivistas, que a gente tinha visto que também foi a base do movimento da proclamação da República, que República para o povo de nada teve, como nós vimos, nada teve para o povo, pelo contrário. A proclamação da República, na verdade, foi um movimento de interesse das elites. Eles tinham já, o movimento tenentista de 24, objetivos bem claros, certo? Bem claros. Olhar lá no início do capítulo, certo? Vamos lá. Terceira questão, muito legal essa terceira questão, vou até aproximar aqui, acompanha na terceira questão aqui, eu até fiz aqui o print da foto para a gente acompanhar. Na terceira questão, ele pede para que a gente busque a alternativa incorreta e justificar a nossa escolha. Então, observando todas elas aqui, pessoal, vamos para a letra A, olha só. As principais mudanças introduzidas pela Constituição de 34 foram voto aberto para maiores de 21 anos, o que dificultava a prática de corrupção eleitoral, tão comuns nas décadas anteriores. Pessoal, foi pelo contrário. Veja como ela está errada. O que ele fez? Na verdade, a resposta a gente quer é errada. Então, a resposta errada é a letra A. As outras estão corretas de acordo com nossos estudos. Então, a letra A, como é que você faz para corrigir? Bota aí, alternativa. A letra A errada, como é que você corrige? Justificativa. Voto secreto para maiores de 18 anos, ponto e vírgula. O que dificultava bastante a prática de corrupção eleitoral, vírgula, tão comuns nas décadas anteriores. Inclusive, foi uma promessa da campanha de Getúlio Vargas acabar com o voto aberto e torná-lo secreto, que inclusive o voto hoje de todos nós é voto secreto. É algo primordial de todo brasileiro. Primeiro, saber votar. E segundo, ter a garantia de que seu voto será secreto para evitar que ele seja o quê? Coagido, ou seja lá o que for, pelos poderosos, digamos assim, certo? Olha só. Quarta questão, identifique a alternativa incorreta e justifique sua escolha. Muito legal. Sobre o plano Crowell, que foi aquele plano criado por Vargas para se manter no poder, onde ele dizia que os comunistas tinham um plano para acabar com o país. Tá ligado aí, Pedrão, Cauê, Amanda, Yasmin, Melzes, Matheus, galera? Então ele pergunta, sobre o plano Crowell é incorreta, ele quer a incorreta. Qual é a incorreta aí, pessoal? Olha, dá uma olhadinha na letra D. O que ele fala aí na letra D? Olha só. Tratava-se de documento que acusava, presta atenção, os comunistas de tramar uma revolução no Brasil. Forjado pelas lideranças comunistas, foi utilizada por Luiz Carlos Prestes para conquistar o poder. Não, olha onde é que está o erro. Foi forjado pelas lideranças getulistas de Getúlio Vargas. Foi utilizado por Getúlio Vargas para conquistar o poder. Então vamos organizar a resposta, vamos lá do início, bora lá. Então a resposta é a letra D, como é que a gente corrige? Olha só. Tratava-se de um documento que acusava os comunistas de tramarem uma revolução no Brasil. Ponto. Até aí, ok. Forjado pelas lideranças integralistas ligadas a Getúlio. Integralistas, lembrando que havia dois grandes grupos no período de Getúlio Vargas. Quais eram? Os integralistas, que eram ligados aos movimentos nazifascistas, e os aliancistas, que eram os comunistas, certo? Os integralistas, vírgula, foi utilizado por Vargas como justificativa para a instauração do Estado Novo, ou seja, o período ditatorial dele no poder. Beleza? Vem comigo. Acompanha aí, qualquer dúvida, volta o vídeo e não tem problema nenhum você acompanhar, voltar aqui, a gente tá para tirar a dúvida. Aqui vamos ver se vocês enxergam a quinta questão aqui, que é a questão do Enem. Enem, que esse ano provavelmente vai ser adiado, vai ser colocado, a gente já trabalha Enem nos nossos livros em sala de aula. Então a questão do Enem, meninos, olha só. Ele pede para a gente ler esse texto, olha só. Durante o Estado Novo, os encarregados da propaganda procuravam aperfeiçoar-se na arte da empolgação e envolvimento das multidões, através das mensagens políticas. Nesse tipo de discurso, o significado das palavras importa pouco, pois como declarou Goebbels, que era o ministro da máquina nazista, de propaganda nazista, não falamos para dizer alguma coisa, mas para obter determinado efeito. Então, baseado nisso, ele diz o seguinte: o controle sobre os meios de comunicação foi uma marca do governo de Vargas, que utilizava dos meios de comunicação para se autopromover, sendo fundamental a propaganda política. Na medida em que visava, qual é a resposta correta? Lê a letra A, o que ele raciocina, o que todo político visa por meio da propaganda? Lê a letra A aí, por favor, Amanda, em voz alta na tua casa. Lê aí, Pedro. Pode ler aí, Pedro. Eu sei que você... Pode ler aí. O que ele diz, ó? Conquistar o apoio popular na legitimação do novo governo.
Ou seja, o que o político pretende? Ele pretende conquistar o apoio do povo. Então a resposta corretíssima que você pode marcar sem medo de ser feliz, A de alírio, certo? Beleza? Olha só, as outras estão erradas. Ele não tinha interesse em, letra B, em envolver as multidões nas questões políticas, nem aumentar a oferta de informações, nada. O grande interesse deles era se manter no poder. Beleza? Beleza? Vamos para a sexta questão. Question, tá para ver? Questão número 6 pede para a gente observar um gráfico que fala o seguinte. Observe o gráfico com atenção. Esse gráfico mostra as taxas de crescimento anuais de duas grandes áreas do setor econômico. Primeiro, a área agrícola e a outra industrial. Ele pergunta o seguinte: o que é que se pode, você tem que observar o gráfico, ler o gráfico para entender. O que se pode concluir pela leitura do gráfico? Olha só, na letra A, o que é que você pode concluir? Conclui o seguinte: conclui-se que, vírgula, entre 1933 e 1939, vírgula, o crescimento do setor industrial foi muito maior que do setor agrícola. Ponto. Além disso, vírgula, é possível concluir também que, vírgula, durante a Segunda Guerra Mundial, que nós vamos estudar nos capítulos, se Deus quiser ele há de permitir presencialmente, que durante a Segunda Guerra Mundial, o crescimento industrial sofreu uma queda considerável, vírgula, porém continuou sendo mais alto que a agricultura. Por quê? Por que no período da Segunda Guerra Mundial a industrialização no Brasil cresceu pouco? Porque como o Brasil estava envolvido na guerra, produziu pouco aqui. Então, como ele estava mais envolvido em questões na guerra, produziu pouco. Mas isso é coisa para a gente debater nos capítulos mais à frente, 5 e 6. Beleza? Beleza. Então, vamos lá para a letra B. Que fatores ajudam a explicar o fenômeno mostrado no gráfico? Você, para entender essa questão, bebê Chuck, inclusive a gente parou na última aula, eu estou aqui falando, mas a gente parou na última aula, aqui falando sobre na parte dos aliancistas. Na nossa última live, que foi quarta-feira agora, dia 20, a gente encerrou os comentários do capítulo, né? Que a gente fez a live, que encerrou os comentários do capítulo, e agora eu estou corrigindo, então preste atenção. Nós paramos na última aula falando dos principais grupos políticos, que eram os aliancistas e os integralistas, beleza? Segura lá na live. Na live depois a gente falou do Estado Novo e entre outros na live do dia 20. Então ele pergunta o seguinte, olha só. Que fatores ajudam a explicar o fenômeno mostrado no gráfico? Você vai colocar o quê? O crescimento da indústria no Brasil, vírgula, mostrado no gráfico, vírgula, resultou da combinação de fatores externos e internos. Você encontra esses fatores aonde? Bora comigo. Olha essa questão lá na página. Bora lá. Coloque na página, e se você tiver com o livro acompanhando, na página 71. Mas quais são esses principais fatores? Olha só, os externos, quais foram? A Grande Depressão, que foi a grande crise de 29, e a Segunda Guerra Mundial, vírgula, que estimularam o Brasil a produzir o que antes ele comprava, certo? Esses foram os motivos externos. E os internos? As medidas industrialistas do governo Vargas, vírgula, tais como, 2 pontos. Então, agora é os internos. Quais foram as medidas internas? Política alfandegária protecionista, ou seja, ele aumentou impostos dos produtos produzidos por outros países, certo? Ponto e vírgula. Abolição dos impostos interestaduais, certo? E ponto, vírgula, e facilitação de financiamento para aquisição de matérias-primas e máquinas para indústrias. E o outro fator, a fixação do salário mínimo, que de certa forma amenizou um pouco, quando ele fixou o salário mínimo em 1940, amenizou um pouco os conflitos entre os operários e os seus patrões, certo? Essa questão que eu estou comentando aqui com vocês, ela está na página Bebê Feios, na página, como eu disse, 71. Vocês podem dar uma olhadinha na 71, que tem aqui, como a gente falou na live, e estamos comentando aqui, tá bom? Beleza? Até aqui, qualquer dúvida, bebês, volta o vídeo para poder ver ou tira dúvida na live. Olha a Lia dando a língua para vocês aí. Vamos lá. Então vamos para a página, vamos aqui para 75, acompanha comigo aqui. Ele pede aqui, deixa eu baixar aqui, leitura de imagem, mostra uma charge, vê no livro de vocês aqui, leitura de imagem, tá bom? Observe a charge ao lado, de autoria de Belmore, e pergunta, o que está acontecendo nos quadrinhos de 1 a 5? Vejam bem aí, lembra que toda charge é uma crítica política, de 1 a 5, o que ele está mostrando? A. Vargas tem a ideia de provocar um incêndio e a realiza. Tá falando do plano Collor, lembra aquele plano que ele mesmo criou para poder dizer que era um outro grupo para manter no poder, certo? Então veja, letra A, Vargas tem a ideia de provocar um incêndio e a realiza, ponto. Letra B, explique como as pessoas reagem ao ver o prédio pegando fogo. Olha,
Como é que elas reagem? Se desesperam, veja, essa turma fica desesperada. Então as pessoas ficam desesperadas. Letra C. Como terminou essa historinha? Observando as tirinhas 8, 9 e 10, pessoal. Vargas aparece vestido de bombeiro, vírgula, apaga o incêndio e é transformado em herói pelo povo. Olha aí a crítica que ele está fazendo lá do plano corpo. Foi um plano para ele se manter no poder do Estado Novo, certo? Letra D. A relação entre os quadrinhos e o golpe dado por Vargas em 1937, que foi o plano Collor que ele fez, porque ia ter eleição no outro ano, era para ele sair, mas ele não queria largar o poder. Qual? Pessoal, olha só, a charge, anote aí, relaciona-se ao plano Collor, vírgula, forjado pelo próprio governo Vargas, vírgula, e segundo o qual os comunistas iam provocar incêndios e matar o presidente. Ponto. Esse plano, vírgula, como se sabe, serviu de pretexto para que Vargas desferisse o golpe que deu origem ao Estado Novo, e isso ele alegando defender um país de uma ameaça comunista, o que era uma mentira total, certo? Então o governo de Vargas é dividido em 3 períodos distintos, de 30 a 34, 34 a 37 e de 37 a 45. Né? O cara passou aí 15 anos no poder na primeira vez, ele ainda vai voltar depois de 50, que nós vamos ver mais à frente ao poder. Certo? Olha só, pessoal, vem aqui, leitura e escrita em textos, aqui comigo, deixa eu organizar aqui, leitura e escrita em textos, acompanha comigo aqui na 75, Vozes do Passado, deixa eu sair aqui para vocês verem direitinho, Vozes do Passado. Veja que tem 2 músicas aí, ó, leste essas 2 versões da música O Bonde de São Januário, de autoria de Ato Alves e Wilson Batista, olha só, versão 1, que é a original, quem trabalha não tem razão, eu digo e tenho medo de errar. O bonde São Januário leva mais um sócio otário, eu sei que eu não vou mais trabalhar. Essa era a versão original. Mas e os órgãos de repressão de Vargas, lembra da DIP, Departamento de aqui comigo, coloque na página, Departamento de Imprensa e Propaganda, foi lá e ó, censurou. E fez uma nova versão para poder enaltecer. Olha o que dizia a nova versão. Quem trabalha é quem tem razão. Eu digo e não tenho medo de errar. O bonde São Januário leva mais um operário, sou eu que vou trabalhar. Ora, uma versão totalmente diferente da outra, né? Aí ele pergunta o seguinte: quais alterações foram feitas na música pela DIP? Veja o seguinte, o trecho, o bonde São Januário leva mais um sócio otário, sou eu que não vou mais trabalhar, foi alterado para o quê? Ele botou, o bonde São Januário leva mais um operário, sou eu que vou trabalhar. Veja como mudou a letra da música, né? Na outra, o que diferencia uma versão da outra, pessoal? Veja o seguinte, que na primeira versão ele critica a exploração do operariado e quem trabalha, na versão 1, que é a original. Então ele critica o operariado e a opressão que os trabalhadores sofriam, certo? Certo? E na outra, veja que na outra, a DIP já passou a enaltecer o trabalho, diz que não, o operário tem... Por quê? Qual era a finalidade de Vargas? Vargas tentava fazer com que os operários não criticassem seu governo, apesar que os operários viviam na miséria absoluta, e que eles entendessem que Vargas tinha, na verdade, dado os direitos para os trabalhadores. Vargas não deu direito para ninguém. Os direitos que os trabalhadores conquistaram foram os direitos que eles lutaram para conquistar, não porque Vargas deu, mas Vargas tentava passar essa imagem, certo? Tudo bem? Até aí, beleza, certo? Comparando as versões, é possível saber o conselho que a DIP deu aos sambistas? Olha só, a DIP educadamente deve ter dito para eles o seguinte, anotem, o DIP sugeriu aos compositores para exaltarem o trabalho e condenarem a boemia. Traduzindo, para que enaltecessem o governo e o período do governo de Getúlio Vargas, certo? D. Qual era a intenção do governo de Vargas, pessoal, com isso? Lembra que Vargas defendia o trabalhismo, certo? O trabalhismo está aqui, ó, vem comigo. O trabalhismo está aqui na página, vem aqui comigo, o trabalhismo na página 68. O que era o trabalhismo? O que ele fala aqui na 68, primeiro parágrafo? Consistia em conceder benefícios reais aos trabalhadores e, ao mesmo tempo, fazer propaganda do que foi concedido, com a intenção de divulgá-lo e de despertar no trabalhador sentimentos de gratidão e de retribuição. Veja que o trabalhismo era, na verdade, uma maneira que Vargas tinha e tentava era de se promover. Então aqui ele pergunta, qual era a intenção do governo de Vargas com isso, com essa mudança, essa censura na letra da música? Você coloca aí, a intenção de Vargas era difundir o trabalhismo, a fim de integrar a massa de trabalhadores ao seu projeto político e econômico de perpetuação no poder. Beleza? Beleza, meus amiguinhos? Nós estamos aqui comentando aqui aqui sobre o capítulo
sobre os exercícios da página 73 até a 75, tá bom? Eu vou fazer um outro vídeo, vai aqui também, clica no link, outro vídeo, que nós vamos comentar as questões testes, tá? Que foi aqueles testes, tá bom? Beleza? Segura aí, então vamos para a parte 2.